Fala galera, beleza? Eu sou o professor Evandro Ávila. Vamos dar continuidade aí ao nosso curso de Cálculo 1, tá bom? Na aula de hoje, ainda abordando o tópico de limites, vamos falar um pouco sobre limites infinitos. Qualquer dúvida, crítica, sugestões, envie mensagens por e-mail que aparece na tela, nossa página no Instagram ou nosso canal no YouTube, ok? Bom, para a gente começar, esse tópico de limites infinitos, ele é um tanto polêmico, porque no próprio título já traz um paradoxo, né? Como que existe limite e esse limite é infinito? Então aqui para nós a gente vai tentar diferenciar um pouco o resultado numérico do resultado contextualizado, tá bom? Entender que se os limites laterais são iguais, esse limite vai existir, ainda que seja infinito, tá bom? Na ideia de contexto, um limite infinito não existe, né? Então, basicamente, se os limites laterais forem iguais, a gente vai dizer que esse limite existe. Se os limites laterais forem diferentes, a gente vai dizer que o limite não existe, ok? Então, eu trago aqui alguns exemplos para a gente entender essa ideia. Então, no meu primeiro gráfico, repare que quando x tende a pela esquerda e pela direita, os resultados dão infinito. Portanto, a gente vai dizer que existe o limite e esse limite é infinito. Mesmo a gente entendendo que o resultado dentro de um contexto é um paradoxo, ok? Mas numericamente seria correto. Bom, de forma análoga, o limite da função quando x tende a pela esquerda é menos infinito e o limite quando x tende a pela direita está dando menos infinito no meu segundo gráfico. Portanto, a gente vai dizer que o limite existe e a resposta seria menos infinito. Os limites laterais são iguais, iguais a menos infinito. Beleza? Bom, repare que o que pode acontecer é os limites laterais serem diferentes. Quando x tende a pela esquerda dando mais infinito, quando x tende a pela direita dando menos infinito. E aí a gente vai dizer que o limite não existe, porque os limites laterais são diferentes. Para que pode acontecer o contrário também. Pela esquerda dá menos infinito e pela direita dá mais infinito. O importante é você perceber que se os limites laterais são diferentes, o limite não existe. Beleza? Bom, pessoal, na aula passada eu disse a você que as aplicações de limites laterais seriam muito importantes para nós, principalmente em funções definidas em várias sentenças e em limites infinitos. A gente vai usar muito essa ideia de limites laterais nesses dois tipos de casos. Limites de funções definidas em várias sentenças e quando o limite a gente tiver numa indeterminação do tipo k sobre zero, que provoca um resultado de limite infinito, beleza? Algumas aplicações, pessoal, quanto que é importante isso a gente entender onde que a gente pode usar essa ideia de limites infinitos. Eu trouxe um exemplo da indústria farmacêutica, em que a gente sabe que a diferença lá na indústria, a diferença entre o remédio e o veneno é a dosagem. Então repare que está havendo a preparação de um remédio em que existe uma dosagem ideal que provoque um número de batimentos cardíacos acelerado. Repare que quando x tende a 2 pela esquerda, ou seja, se você for aproximando a dosagem em ml perto de 2, você provoca um aumento aceleradíssimo de batimentos cardíacos. O mesmo acontece quando x tende a 2 pela direita, tá? Então, você pode tender a 2 por esses dois caminhos e você provocar a mesma reação no organismo das pessoas. Repare que quando x tem valores menores do que 2, o número de batimentos cardíacos é menor, quando x é maior do que 2, também é menor. Porém, quando se aproxima de 2, tanto pela direita como pela esquerda, o número de batimentos cardíacos tende a aumentar muito, ok? Um outro exemplo, um exemplo clássico, você já deve ter feito isso em algum momento que você vai sintonizar uma frequência, né? Imagina que a frequência certa seja de 2, né? Então a gente sabe que à medida que a gente se aproxima de 2, por valores menores do que 2 ou por valores maiores do que 2, né? O importante é a gente estar se aproximando da frequência certa, o sinal vai ficando cada vez maior,
tá? Também é um exemplo clássico aí de aplicações de limites infinitos, beleza? Bom, vamos trazer alguns exemplos para você entender essa ideia melhor ainda, tá? Então, trouxe um exemplo, você quer calcular o limite x mais 2 sobre x quadrado menos 4 quando x tende a 2. A gente viu nos teoremas iniciais que a primeira coisa que a gente faz, né, quando a gente vai resolver um limite, é substituir o valor de x igual a 2 na função e perceba que vai dar a indeterminação do tipo k sobre 0, já que está dando 4 sobre 0. É uma indeterminação que remete a gente a fazer limites laterais, ok? Ao fazer esses limites laterais, repare que antes disso eu faço algumas manipulações algébricas, eu percebo que pela esquerda dá menos infinito, pela direita dá mais infinito, ok? Repare que um número dividido por algo muito pequeno, próximo de zero, tende a dar um resultado muito grande, por isso que a resposta é infinita. Essa ideia de mais infinito ou menos infinito vem muito aí do jogo de sinal do quociente entre esses dois números. Um é positivo, e se x tende a 2 pela esquerda, por exemplo, valores menores do que 2, por exemplo, 1,9, ao fazer 1,9 menos o 2, dá negativo. Então você teria um número 1 dividido por um número negativo, por isso que a resposta é negativa. 1 dividido por um número pequeno, a resposta tende a infinito. Ok? No segundo exemplo, por que o limite de menos x mais 2 sobre x menos 2 ao quadrado não existe? A mesma ideia, tá bom? Eu faço algumas manipulações algébricas, percebam que quando x tende a menos 2 pela esquerda, a resposta dá mais infinito. Quando x tende a 2 pela direita, a resposta dá menos infinito. Tudo bem? No terceiro exemplo, limite de 4 sobre x menos 5 ao quadrado. Trago uma coisa diferente, já que o denominador, quando x tende a 5 pela esquerda e quando x tende a 5 pela direita, por mais que hora dê positivo e hora dê negativo, ao elevar ao quadrado, esse denominador sempre será positivo. Então, por isso que tanto pela direita quanto pela esquerda, os resultados são positivos e dão mais infinito e mais infinito. Portanto, a gente fala que esse limite é mais infinito. Ele existe e é mais infinito. Só lembre, né, pessoal, eu coloco ali entre parênteses, ou seja, não existe, se a gente fosse interpretar esse resultado, tá bom? Mas matematicamente falando, a gente diz que esse limite existe e vale infinito, ok? A gente acaba cometendo esse abuso de linguagem. Bom, no quarto exemplo, trago a mesma ideia, tá? Repare que eu tenho determinação do tipo k sobre 0, eu faço os limites laterais, percebo que pela esquerda dá menos infinito e pela direita também dá menos infinito, portanto, se os limites laterais são iguais, o limite existe e é o valor que eu encontrei nos limites laterais. Beleza? Quinto exemplo, também faço uma manipulação algébrica bem simples, tá? Que a gente já viu muito essas manipulações em indeterminações do tipo 0 sobre 0. Tá? Acompanhe de forma bem simples, aí, devagar, que você vai entender todos esses cálculos. Tá bom? Quando x tende a 4 pela esquerda, o resultado dá menos infinito. E quando x tende a 4 pela direita, o limite não pode ser definido. Por quê? Porque quando x tende a 4 pela direita, ou seja, por valores maiores do que 4, vamos pensar no 4,5, por exemplo. Tá? Lá dentro da raiz quadrada vai dar um número negativo. Como a gente sabe que não pode ter número negativo dentro de uma raiz quadrada nos reais, esse limite nem é definido. Então, obviamente, os limites laterais são diferentes, já que um é menos infinito e o outro nem pode ser calculado. Ok? Sexto exemplo, eu tenho uma indeterminação muito conhecida também. A gente está trabalhando aqui com a indeterminação do tipo k sobre 0, né? Uma indeterminação muito conhecida é a ideia de infinito menos infinito. Aí eu abro um parênteses para a gente pensar em algumas indeterminações que serão importantes para nós aqui dentro do curso. Repare que infinito mais infinito não é uma indeterminação. Infinito mais infinito dá infinito. Porém, infinito menos infinito é uma indeterminação. Cuidado ao pensar que possa dar zero, tá?
Não, infinito menos infinito é uma indeterminação, tá? Então, vamos imaginar o seguinte, o que eu faço? Faço uma manipulação algébrica, né? Eu tenho uma subtração ali de denominadores diferentes, eu tirei o mínimo, tá? E reescrevo a minha função de uma maneira diferente. E aí repare que, ao fazer os limites laterais, eu acho que pela esquerda dá menos infinito e pela direita dá mais infinito. Então, muito atento quando a gente cair na indeterminação infinito menos infinito. Beleza? No sétimo e último exemplo, eu trabalho um limite que é muito difícil, às vezes, de substituir o valor de x tendendo a 2 pela esquerda ou pela direita, né? Uma sugestão que eu faço é fatore o polinômio da melhor maneira possível. A gente já sabe pegar um polinômio quadrático e fatorar em fatores lineares, né? Segundo as suas raízes. Então é isso que eu faço, né? Não esquecer que é a que multiplica x menos a primeira raiz, x menos a segunda raiz, ok? E aí você consegue fazer algumas simplificações importantes que seu limite fica mais fácil de ser calculado, ok? Novamente, eu caio na indeterminação do tipo k sobre zero, eu preciso fazer limites laterais. Ao fazer, eu percebo que pela esquerda dá mais infinito e pela direita deu menos infinito. Portanto, o limite não existe. Beleza, pessoal? Bom, essa foi a ideia de limites infinitos. Repare bem que a resposta dá infinito, por isso que a gente chama o limite de infinito. Repare que ela é oriunda de uma indeterminação do tipo k sobre zero, uma indeterminação porque a gente não pode dividir nada por zero, né? Mas o denominador é bem próximo de zero, não é zero, por isso que a gente tem um número dividido por algo muito pequeno e por isso que a resposta tende a dar infinito. Muita atenção nesse jogo de sinal desse quociente. Ora é um positivo com positivo, por isso que a resposta é positiva. Ora é negativa com negativa, por isso que a resposta é positiva. E ora a gente tem uma diferença de sinais e por isso que a resposta é negativa. Ok? No mais, a gente encerra a ideia aqui de limites, aplicações de limites laterais. A gente falou bastante de limites laterais em funções definidas em várias sentenças e agora em limites infinitos, com indeterminações do tipo k sobre zero. Beleza, pessoal? Bons estudos, até a nossa próxima aula. Valeu!